O senador Evaristo Guimarães, em vídeo, comentou a decisão monocrática do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que anulou condenações do ex-presidente Lula. O senador apontou que nossa justiça muda de opinião com muita facilidade e reconheceu a necessidade de uma profunda reforma do judiciário. O senador apontou ainda que o Congresso atual não vem demonstrando vontade de promover essa mudança, rejeitando as iniciativas que limitam poderes do judiciário. Veja trecho. Muitos me perguntam o que vai acontecer agora que o ministro Edson Fachin anulou todo o julgamento que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, minha gente, o que vai acontecer é muito simples. Mas antes de dizer o que vai acontecer, deixe-me tirar algumas conclusões desse episódio. A primeira conclusão importante é que a nossa justiça, o nosso processo judiciário inteiro precisa ser reformado. A nossa justiça, ela muda de opinião com muita facilidade. Vejam, por exemplo, a segunda instância. Uma hora, quem é condenado em segunda instância tem que começar a cumprir pena. Outra hora diz que não, que é preciso que haja todo o trânsito em julgado. O Supremo já mudou a opinião sobre isso várias vezes. Sobre o foro, se o foro da 13ª Vara de Curitiba era o foro adequado para julgar Lula ou não, também o Supremo mudou de opinião várias vezes. Tanto que lá atrás, alguns casos que ele achava que não era adequado o foro de Curitiba, como o caso do ex-ministro Paulo Bernardo e da ex-senadora Gleisi Hoffmann, mandaram para São Paulo, né? E o do Lula sempre deixaram aqui. Agora mudaram de opinião, foram formando uma convicção e finalmente chegaram à conclusão que aqui não seria adequado, portanto anula tudo e começa tudo de novo. Ora, seja pelas decisões monocráticas, que eu tentei acabar com elas e não consegui, né? Porque a maioria do Senado não quis que assim fosse, seja pelas mudanças de opinião que o Supremo tem sobre o mesmo tema inúmeras vezes, seja pelas decisões de instâncias inferiores que absolvem pessoas que claramente têm culpa no cartório, não é? Por tudo isso que nós assistimos, o nosso sistema judiciário precisa de uma profunda reforma. Bom, e o futuro do Brasil? E agora que Lula pode ser candidato a presidente da República, porque ele não está mais em curso na ficha limpa? Tem duas hipóteses. Ou Lula resolve se candidatar novamente à presidência da República, e aí nós vamos ter uma polarização entre Bolsonaro e Lula, ou Lula resolve não se candidatar e apoiar um outro candidato. E nós teremos também uma polarização entre Bolsonaro e esse que for apoiado por Lula. O mais importante, minha gente, é que o povo brasileiro cada vez mais tem que entender uma coisa: não dá para depender de decisões do Supremo, não dá para depender de decisões do nosso Congresso Nacional. Veja, até hoje o fim do foro privilegiado não foi aprovado e nem vai ser. As leis que fazem é para aumentar a impunidade, né? Não é para diminuir a impunidade. Então só tem um recurso: o brasileiro tem que aprender a votar. Senhor presidente, eu acabo de ler uma notícia que me deixou estarrecido. A notícia diz o seguinte: a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais conseguiu autorização da Justiça Federal de Brasília para importar vacinas contra a Covid-19 para seus membros e familiares. Isso é estarrecedor. Me parece que estou lendo o livro da A Revolução dos Bichos, lá do George Orwell, onde se dizia que todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais. É um assinte que a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais tenha tido essa ideia. E é um assinte maior ainda que a Justiça Federal tenha dado essa liminar para que eles possam importar vacinas para eles
e para os seus familiares. Isso sem doar uma única dose ao governo federal. Seu presidente está virando um salve-se quem puder. Se isso vai acontecer no nosso país, eu acho que nós temos que reformular aquela lei que aprovamos ainda há pouco e que eu tanto elogiei, que é da sua autoria, e permitir, então, que as clínicas particulares importem e que todos que tenham dinheiro possam comprar a vacina, e não só os magistrados. É uma coisa incompreensível que a Associação dos Magistrados Estaduais dê esse exemplo. Uma incrível falta de solidariedade. Não sei nem o que dizer, senhor presidente. O presidente tem, desde o início, dito que a economia e a saúde andam juntos. E próximos passos nossos seguem exatamente. Seguimos desde o início essa orientação, reforçando desde o início, no primeiro episódio, quando o presidente nos pediu para ir ao Congresso, quando tomamos conhecimento da pandemia, naquele dia conseguimos 5 bilhões de reais imediatamente para colocar na pandemia. Foram transferidos, saímos do Congresso, o então ministro Mandetta comunicou que a pandemia havia chegado ao país, o presidente nos instruiu para começar imediatamente o combate, e naquele dia nós pegamos 5 bilhões, que eram objetos de disputa política, e entregamos para o ministro Mandetta. Nas semanas seguintes, liberamos R$500 bilhão de recursos infraconstitucionais. Foram antecipações de benefícios de aposentados e pensionistas, a camada mais vulnerável da população brasileira, os diferimentos de impostos, a postergação de taxas e logo depois, assim que assinada a licença para furar o teto, para gastar além do que a lei a PEC do regime, como é que chama? A lei de ouro, como é que chama? A regra de ouro, que não permite um endividamento que não seja para investimentos. Assim que o Congresso nos deu a PEC de guerra, e eu dizia ao então presidente da Câmara, olha, nós precisamos de licença, nós não podemos agredir a lei, não podemos furar a lei. Então essa licença foi obtida, o então presidente da Câmara foi ao Supremo, foi também ao TCU, e articulou a elaboração da PEC para nos permitir gastar. Assim que ele permitiu, nós disparamos o auxílio emergencial. Hoje, muita gente, eu escuto hoje mesmo, escutei gente da oposição na Câmara, porque nós fizemos o auxílio emergencial. Não, essas medidas foram nossas. Nós fizemos, nós escrevemos. Nós, o nosso presidente, a economia, nós escrevemos isso. E mandamos para a Câmara e mandamos para o Congresso. E o Congresso, então, foi trabalhando, ampliando a base, aumentou o valor, mas nós, desde o início, estávamos emitindo essas medidas. E fomos seguindo, sempre com essa ideia de micro e pequena empresa como a coluna vertebral de uma economia. Foi dito aqui pelo senador Jorginho Mello, e é correto, mais de 90% das empresas, mais de 60% do emprego, quase 60%, 58% do emprego, quase 30% do PIB, 28% do PIB. Nós sempre tivemos essa consciência. E o nosso querido Guilherme Afif, logo que começamos as medidas de crédito, dividimos em setoriais, e aí tinha, por exemplo, para o setor elétrico, os empréstimos sairão com base em recebíveis. Para o setor de aviação, debêntures conversíveis. Para o setor de pequena e média empresa. Quando chegamos a isso, na mesma hora, o nosso amigo Guilherme Afif disse o seguinte: senador Jorginho Mello está andando com o projeto dele lá, de crédito. Então, em vez de nós lançarmos a nossa medida independente, vamos nos unir a eles, vamos trabalhar juntos isso. E trabalhamos juntos a inspiração, a força, a liderança do senador Jorginho Mello lá, e a nossa equipe também correndo, convergimos na mesma direção, que é vamos sustentar quem forma a classe média brasileira. O pequeno e microempresário, essa é a saúde de uma nação, é a força no meio, não é só lá no topo, não é só lá embaixo. Lá embaixo, as medidas assistenciais. Lá no topo,
competição. Na camada do meio, essa é a camada, é a coluna vertebral de uma classe média, isso é que forma a riqueza das democracias ocidentais. Então sempre tivemos muito claro essa consciência, e o trabalho do senador Jorginho Melo no Congresso nos ajudando com o Pronamp. Ao mesmo tempo, como disse o senador, o Guilherme Afif fez a empresa simples de crédito, que era a profissão do avô do senador Guilherme Afif. Ele dizia, olha, é o homem local que conhece bem toda a vizinhança, consegue dar o empréstimo, conhece o crédito, sabe quem trabalha, sabe distinguir quem trabalha de quem não trabalha, vai emprestar exatamente para as pessoas que merecem o crédito. Então, o Guilherme a FIF lançou lá a empresa simples de crédito, com todo o nosso apoio aqui, e o nosso senador Jorginho Melo, então, seguiu com o Pronamp, que foi um sucesso extraordinário. Foi um sucesso extraordinário. Como disse o presidente, manteve a economia girando. Conseguimos também, com o bem do nosso Bianco, o nosso secretário também aqui, está o nosso secretário Carlos da Costa, que trabalhou nessa direção do Pronamp, em parceria com o senador Jorginho Melo, e, por outro lado, o Bianco, que trabalhou no bem, que manteve com o capital de giro no lado, que foi o que o senador Jorginho Melo capitaneou para pequena e média empresa. E com o seguro ao emprego, a garantia do emprego, a ajuda para a preservação de emprego, que o presidente desde o início disse, nós temos que preservar as vidas, salvar as vidas e preservar os empregos. Salvar as vidas e preservar os empregos. Nós usávamos a imagem que eram duas ondas, nós íamos furar uma e depois furar a outra. E agora elas sincronizaram, elas acabaram sincronizadas. E nós tivemos, do ponto de vista econômico, muito sucesso no combate à crise. Previram, inicialmente, as organizações internacionais, uma queda de quase 10% do nosso PIB. Pois bem, quem caiu quase 10% foi a Inglaterra. Quem caiu acima de 8% foi a Itália. Quem caiu acima de 6 ou 7 foi a França. Quem caiu acima de 5 foi a Alemanha. Quem caiu acima de 4 foi o Japão. O Brasil caiu 4%. E ao contrário de recessões passadas, como em 2015, que destruíram 1.500.000 empregos, ou 2016, que destruíram 1.000.000 e quase 400.000 empregos, 1.380.000 empregos, nós criamos 140.000 empregos formais durante essa crise. Os negacionistas não podem negar os fatos, que foi o desempenho da economia brasileira durante esse período. Então, nós temos que agradecer ao Congresso reformista, que tem nos auxiliado, ao senador Jorginho Melo, pela liderança à frente dessa coluna vertebral da economia brasileira, que é a pequena e média empresa. Estou vendo também lá o Carlos Melles, lá no Sebrae, essa turma toda nos ajudando. E a verdade é que juntos nós estamos derrotando a crise econômica quando a pandemia veio com essa segunda onda. E o presidente falou dos 400 milhões de vacinas que nós vimos o ministro Pazuello nos apresentar, mas já agora, nessa última conversa do presidente com a Pfizer, mais 100 milhões de vacinas até setembro. Então o número que ele deu de 400 já vai para 500 milhões de vacinas. Então, já tem 400 milhões contratados. E é que o presidente corretamente não quer se comprometer publicamente antes de tudo assinado. Mas a verdade é que o presidente da Pfizer já anunciou que vai nos fornecer mais 100 milhões de vacinas após conversar com o presidente da República agora, 3, 4 dias atrás. Então, esperamos contratar o mais rápido possível mais 100 milhões de vacinas. Então, eu queria deixar aqui uma palavra, depois nós podemos passar rapidamente uma palavra para o Carlos Costa e também para o Bianco, para falarem rapidamente dos próximos passos. Estamos aí renovando o Pronamp, vamos lutar por isso. Conversamos com o senador Jorginho Melo, ontem também a senadora Cátia Abreu, todo mundo que está envolvido, tentando ajudar isso lá no Senado. Nós estamos em contato e queremos dar uma força para isso, evidentemente. Vem também aí a renovação do BEM, que foi o programa que segurou 11 milhões de empregos com 20 milhões de contratos. Quer dizer, e tem novas medidas aí que o presidente já deve anunciar um pouco aí à frente,
Porque nós temos seguro-desemprego, a pessoa é mandada embora e aí o governo dá R$1.000 como seguro-desemprego. Por que não dar R$500 para ter um seguro-emprego? Em vez de esperar alguém ser demitido e dar R$1.000, vamos evitar a demissão pagando os R$500 antes, um seguro-emprego. Em vez de uma cobertura de 4, 5 meses, como é hoje o seguro-desemprego, vamos fazer uma cobertura de 11 meses, 12 meses, pela metade do custo. Então, nós estamos produzindo novas medidas, elas vêm aí. O presidente, a palavra de ordem é o seguinte: vacinação em massa, saúde e economia andam juntos. Então, vacinação em massa, pelo lado da saúde e pelo lado da economia. A economia está voltando. Ela, de novo, a arrecadação é algo que nós devemos anunciar também, no máximo semana que vem. A arrecadação em fevereiro desse ano, recorde histórico para fevereiro. Janeiro desse ano teria sido maior ainda que janeiro do ano passado. Quer dizer, janeiro e fevereiro desse ano vai ser maior do que janeiro e fevereiro do ano passado. A economia voltou em V, está começando a decolar de novo. E, evidentemente, vacina em massa de um lado, para o retorno seguro ao trabalho. E, de outro lado, girar a economia. É isso que nós estamos olhando para frente. Temos que cuidar da saúde, evidentemente, a saúde em primeiro lugar. Sem a saúde não tem o trabalhador, não tem a pequena e média empresa, não tem a economia. Mas não podemos descuidar da economia, que é sempre a ênfase do discurso que o presidente fez. Então, eu não entro na área da saúde, mas na área da economia eu tenho que dizer o seguinte: a economia está de novo decolando. Está de novo decolando. A arrecadação, o ano passado, estava 25% acima do previsto ao final de fevereiro, o que indicava um crescimento potencial já acima de 2%, 2,5%. Esse ano nós temos uma taxa praticamente garantida de 3%, 3,5%. E pode ser muito mais, dependendo exatamente da nossa capacidade de juntos formularmos as soluções. Então, o presidente está dando todo o apoio ao nosso programa. Fizemos aí o Banco Central Autônomo para que esse aumento de preço que vem aí não se perpetue. É uma pressão transitória e setorial de preço. Ao mesmo tempo, vem aí o novo marco fiscal, que está hoje lá na Câmara. Então, agradecemos ao Senado e à Câmara pela aprovação desse projeto tão importante, que garante também o compromisso com as gerações futuras, a ferramenta de gestão. O Brasil deu um exemplo o ano passado de que não há substituto para a boa política. O presidente, o Congresso, juntos, garantiram que não faltou dinheiro para a saúde, de um lado, e de outro lado, descarimbamos alguns recursos. Por exemplo, houve um sacrifício, uma contribuição, e não pedimos aumento de salário durante um combate à pandemia. Foi só isso que aconteceu, foi isso que nós colocamos num protocolo para enfrentar crises futuras, e agora o Senado, então, está, em tempos de guerra, garantindo que o Brasil consegue assegurar que quando uma geração faz guerra, ela paga por uma parte da guerra. Ela não empurra a conta para os filhos e netos. Ela é responsável pelo enfrentamento, com essa mesma coragem e determinação que o presidente tem exibido durante toda essa guerra que nós estamos sofrendo. É uma verdadeira guerra, no caso da economia, no caso da pandemia, uma tragédia humana, e nós estamos lutando o máximo que podemos. Agradecemos a ajuda de todos vocês, e vamos seguir em frente com a mesma coragem, a mesma resiliência e a mesma determinação.